Mas nós estamos no finalzinho do mês de junho. E esse é um período também para levantar a bandeira da conscientização sobre a escoliose, no chamado Junho Verde. Essa é uma patologia que acomete entre 2% e 4% da população mundial, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa mensagem busca ressaltar a importância de uma avaliação já na infância, para que a possibilidade de êxito no tratamento seja cada vez maior. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui a fisioterapeuta e doutora em Ciências da Saúde, Daniela Maia. Doutora, muito boa tarde, obrigada por estar aqui. É um mês que a gente, aproveita para poder chamar as pessoas para essa conscientização. Explique de uma forma geral o que seria escoliose. Boa tarde, Jaqueline. Boa Obrigada tarde. por estar aqui. Como você falou, é um mês especial para nós da área de saúde. Então, a escoliose, na verdade, ela é uma condição. Antigamente a gente falava deformidade. Sim. Mas a gente mudou esse nome de condição porque ela não afeta só a questão da coluna em si, mas também ela traz transtornos de ansiedade para quem tem, bullying, porque ela vai afetar desde as crianças até o adulto. Por isso que a gente falou lá do início, É importante que seja percebido lá na infância, Porque percebendo na infância a possibilidade de um melhor tratamento, Com certeza. Então, assim, de primeiro a gente tem que entender o que é escoliose, se me permite falar um pouquinho. Então, na escoliose é uma condição que afeta a coluna. Sim. E ela provoca uma alteração, uma mudança, na postura, Então, o que a gente percebe? A coluna, na verdade, se você vê uma pessoa por trás, ela vai estar retinha, tá? Então, o que acontece na escoliose? Ela lateraliza, estende e a vértebra roda. Essa rotação, quando ela é calculada acima de 10 graus, é escoliose. Ou seja, com essas 3 mudanças nos 3 planos da coluna. E essa condição, ela gera dor, desconforto para a pessoa? Ou ela acaba passando, de uma forma que a pessoa não perceba tanto, principalmente no início? Então, a escoliose em si, que a gente está falando agora, que é a de maior incidência, é a chamada escoliose idiopática. Sim. A escoliose idiopática, na verdade, o próprio nome fala, idiopática, ou seja, não tem causa, tá? Então, assim, alguns falam genética, alguns falam ambiental, então é desconhecida. E o que acontece? Normalmente a criança, ela não reclama de dor. Então, assim, quando o pai já percebe, ela já está com alteração postural, a escoliose já está desenvolvida. A não ser uma escoliose no adulto, que já está mais estruturada. Aí sim ele pode vir sentir alguma desconforto. Dor. Isso. Doutora, e é importante a gente chamar a atenção, porque eu acho que muita gente já deve ter, observado. Às vezes a gente senta e tem uma postura, e aí as pessoas, cuidado para não ter escoliose, Que às vezes a gente vai sentando assim, vai se curvando e tal. Essa curvatura aqui, muitas vezes a gente vai sentando e com o passar do tempo esse, Pode gerar uma escoliose, essa forma que a gente senta de qualquer jeito, tal? Tem alguma explicação? Porque às vezes acontece isso, Se existe relação com a escoliose mesmo. Na verdade, é outra pergunta que eu acho muito importante. E os pais começam a perguntar, menina, sente direito, senão você vai ter escoliose. Olha a mochila pesada da escola, você vai ter escoliose. Então, como eu falei anteriormente, independente de você sentar com a postura errada, botar uma mochila pesada, se você for que ter a escoliose, você vai ter independente disso. Então, isso, então ela não justamente com a forma que a gente senta, se é mais relaxada e tal, não tem nada a ver com a postura. Agora, não tem nada a ver. Agora, se você já tem a escoliose e se você senta errado, então você aumenta a estrutura, Porque imagine, uma coluna que já está torta por dentro e aí você já senta errado. Então você reforça aquele padrão postural. Sim. Vamos falar agora do diagnóstico, Como diagnosticar a escoliose? É super fácil, eu super explico sempre isso aos pais. Então, você pede para a criança ficar de costas e você vai ver o alinhamento dos ombros. Então, os primeiros sinais, um ombro mais alto que o outro, o tronco ele pode estar mais inclinado para um lado,
O quadril, você vai ver que uma cintura vai estar mais acentuadinha e a outra cintura vai perder, né, aquela curvatura normal, então fica mais reta. São os principais sinais. Certo. E você pode pedir para a criança juntar as mãos, juntar os pés e inclinar para frente. E ficar por trás da criança. O que é que vai acontecer? Vai subir, a musculatura vai subir, que a gente chama de giba. Sim. Né? Na região torácica, é provocada por uma rotação vertebral. Então, você consegue perceber uma parte da coluna mais alta que a outra. Então, são sinais assim que a gente sempre pede aos pais, né? Porque nessa faixa etária, normalmente, a escoliose ela aparece no pico de crescimento. Sim. Então, 10, 11 anos de idade, maior incidência nas meninas. A gente acabou aqui. Sempre, né, a gente, né? E também não tem uma explicação ainda, também não chegou a acredita-se que pode ser hormonal, então várias teorias, sim, né? Perfeito. Enfim, e a gente pede aos pais que nessa idade as meninas elas não querem estar, né, mostrando mais o corpinho e tal, mas observa os filhos, porque é o tratamento precoce que a gente chama, né? Perfeito. Observou, partir para o tratamento precoce. E aí, quando diagnosticado, qual é o tipo de tratamento que já é indicado? Sim, que vai depender, na verdade, do ângulo de Kolbe. Porque esse ângulo, somar aquela curvatura, sim, vai né, o depender ângulo de como justamente. Está. Quando está no início, aí existe algum tipo de tratamento que é mais tranquilo? Como é que funciona? Isso. Então, por exemplo, se o escoliose vai de 10 a 20 graus, o tratamento é fisioterapêutico. Os exercícios específicos para a escoliose. Sim. Se vai de 25 a 45 graus, os exercícios específicos, ou seja, fisioterapia mais o colete. Sim. Antigamente a gente tinha muito temor usar o colete, sim, né? Que era aquele colete de Milwaukee, aquele que puxava no pescoço. Que é, tipo, cervical, né? Isso, também mexia tudo aqui. Mas nesse caso aí, consegue reverter a situação? Consegue, sim. E não é mais esse colete. A gente já usa um colete. Como ela é tridimensional, o colete tem que ser tridimensional. Então, a gente faz o tratamento fisioterapêutico mais o uso do colete. Eu costumo dizer para minhas pacientes assim, a escoliose não dorme, né? Então, eles têm que fazer o uso normalmente de 23 horas do colete, mais a fisioterapia. Sim. Para que não atinja os 50 graus. Certo. Porque se chegar aos 50 graus, realmente agora é só cirurgia. Certo. Então, mas consegue reverter, então? É o que a gente sempre consegue, né? Eu nunca gosto de dizer 100%, porque eu costumo dizer assim, a escoliose é uma manteiga. Se você consegue segurar esse ângulo até passar a fase de crescimento, passou a fase de crescimento, então a gente estabiliza aquele grau, né? Melhora a estética, melhora a autoestima do paciente. Perfeito. Né? Mas de repente essa manteiga, ela vem no meio do caminho, pega um sol e acaba, né? Então pode acontecer sim. A gente tenta passar pelas fases, né? Sim. Tentar não usar o colete, tentar não ir para a cirurgia. Esse é um dos principais objetivos. Sim, então é importante, por isso, o diagnóstico precoce. A campanha está aí exatamente para chamar a atenção, né? Isso. Importante você que está acompanhando a nossa programação, que tem seu filho nessa fase de idade de crescimento, né? Então, vale a pena observar. E aí, se observar que tem algo que não está legal, caminhar aí um profissional, né? E vamos entender um pouquinho da importância da fisioterapia, né? Como é que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da escoliose? Isso. Então, a gente hoje trabalha com a escoliose, como eu falei, o principal objetivo é melhorar a estética, porque assim, a menina, ela não chega pra mim assim, Dani, eu tô com um ângulo de Kolbe de 25 graus. Ela não fala isso. Ela fala, tô com o ombro mais baixo, eu tô com vergonha de usar um biquíni pra ir pra praia. Meus colegas, eles começam a mangar de mim, né? Então, assim, a gente precisa o quê? Melhorar, o principal objetivo, sustentar esse ângulo e melhorar a estética. E a gente consegue melhorar a estética, as meninas, né? E muitas vezes a gente precisa do acompanhamento do psicólogo junto, de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com esses adolescentes. Mas quanto mais cedo se descobre a escoliose, mais cedo o tratamento é iniciado e melhora os resultados. Sim. E aí, uma vez melhorados os resultados, se a pessoa mantém, né, depois do tratamento, a pessoa ficou bem, consegue depois de revertido a situação,
se a pessoa começar a fazer, né, esse mau uso de postura, né, de sentar de qualquer jeito, consegue voltar? É como se fosse eu tô entendendo essa problema, né, que depois, mesmo revertido, consegue voltar a escoliose? Então, ou uma vez solucionado, ele não volta? Jaqueline, é assim, quem tem escoliose vai morrer com escoliose. E o que a gente precisa? Entendi. De novo, às vezes os pais dar uma melhoria na qualidade de vida. Isso. Então, assim, o objetivo da gente é estabilizar e ensinar os exercícios que ele vai fazer, e ela vai fazer diariamente em casa, no começo todos os dias na semana, são 30 minutos todos os dias, independente de fazer a fisioterapia. Depois você vai espaçando, né? Dependendo quando você saiu daquela fase de crescimento, que você já está no... Mas assim, ele vai ter que manter, por exemplo, as pessoas falam, eu não posso fazer musculação porque eu tenho escoliose. Pode, porque ele aprende lá na fisioterapia a autocorreção, corrigir a sua postura e fazer atividade, entendeu? Então, associado. Certo. Então, é importante a gente esclarecer que uma vez tendo escoliose, a pessoa vai ter escoliose para a vida toda, mas consegue dar uma melhoria na qualidade de vida desse paciente, faz com que esse paciente tenha uma vida tranquila, né? Fazendo esse tratamento, né? E que é importante. E quanto mais cedo, melhor. Acho que resume um pouco do que a gente bateu aqui no papo, né? Então, gente, por isso é uma mensagem muito importante nesse mês. E foi um mês escolhido, né? Acho que muito oportuno, inclusive, porque é um mês de férias, né? Da criançada. Então, atenção aos papais, às mamães, né, doutora? Para poder chamar a atenção e fazer essa observação. Acho que muitas vezes passa até desapercebido, né? E depois é que você vai vendo no crescimento. E aí você, quando observa e vai procurar, por isso que às vezes diz, é muito tarde, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Com certeza, a gente pede uma observação até nas escolas também, né? O professor de educação física está em contato com essas crianças, observar essas crianças, alertar, chamar os pais e passar por uma avaliação, seja de um fisioterapeuta ou seja de um médico ortopedista especialista em escoliose. Sim. Então, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem muito especial, principalmente para os papais, porque acho que é importante a gente chamar a atenção dos pais, já que nessa fase de crescimento é a fase mais importante para que seja observado e, caso tenha escoliose, haja um tratamento, né, mais rápido possível. Isso, não ficar assustado, né, porque muitas vezes eles já descobrem com uma postura bastante alterada, né? Então, assim, façam os testes, observem os testes, os ombros, o alinhamento da postura, procurem um ortopedista e começar o tratamento o mais rápido possível e vida normal. Vida normal, vida que segue. Doutora, quero agradecer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica a dica, né, gente? Importante alerta sobre escoliose aí que atinge tantas pessoas. Certeza que muitas dúvidas foram respondidas nesse momento. E é isso, mês de conscientização sobre a escoliose, e a gente aborda esse assunto aqui porque a gente se preocupa com a família como um todo, né?